Olá, família Canção Nova, mais um programa Igreja e Você, e que alegria estarmos aí juntos em família. Quero falar, lógico, da sua participação, que é muito importante para que esse programa aconteça. Então você pode ligar para nós no 2104-4444 ou então você, internauta, mande o seu e-mail produçãoaracaju@cançãonova.com. Cenário um pouco mudado porque, mais uma vez, estamos aqui fazendo esse programa especial do Igreja e Você. Você que acompanhou, né, o programa que eu estive aqui com o Dom Henrique, ele, bispo auxiliar daqui de Aracaju, falamos um pouco, né, da pedofilia, dos escândalos, né, que foram feitos, né, contra a nossa igreja, e hoje Dom Henrique também está aqui nesse programa. Uma alegria para nós do Igreja de Você estar recebendo ele, está aqui junto, batendo esse papo, e vamos falar sobre a Assembleia, né, Geral, a Assembleia Nacional da CNBB, que aconteceu pouco tempo atrás em Brasília, que é justamente a 48ª Assembleia da CNBB do ano de 2010. Dom Henrique, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Igreja de Você, e que alegria o senhor estar aqui conosco neste programa. Muito obrigado. A alegria é minha estar com você, com o pessoal da Canção Nova. Somos uma família em Cristo Jesus. Isso mesmo, Dom Henrique. Como eu falei no início do programa, nós vamos falar um pouco sobre a Assembleia Geral, né, da CNBB, esse órgão supremo, né, da nossa igreja. Como é que foi, Dom Henrique? Quais foram as diretrizes? Qual foi o foco dado neste ano de 2010? Veja, primeiramente, a CNBB é o quê, né? Entre o bispo e Deus, só o Papa mesmo, né? O bispo na igreja, ele responde só diante de Deus e diante do Papa, que é o sucessor de Pedro. Não é que a CNBB tem alguma autoridade sobre os bispos, não tem. O que é a CNBB? É um órgão de colegialidade, um órgão no qual os bispos se encontram para trocar ideias e para traçar metas de pastoral que sejam mais ou menos, não digo uniformes, mas que sejam coordenadas em nível de Brasil. E isso se dá exatamente na Assembleia Geral. Uma vez por ano, nós passamos quase 15 dias reunidos, né, 300 e tantos bispos reunidos na Assembleia Geral, para tratar uma pauta muito extensa. Nessa Assembleia de 2010, o tema central foi a Palavra de Deus. Nós tivemos o sínodo, né, dos bispos lá em Roma sobre a Palavra de Deus, e queríamos, ecoando este sínodo, dizer uma palavra, né, um documento articulado para motivar nossas comunidades, nossas dioceses, o povo de Deus na frequentação, no amor, na escuta da Palavra de Deus, seja em pequenos grupos, seja pessoalmente, nos círculos bíblicos, seja na liturgia, sobretudo. Então esse era o tema central. Ligado a esse tema, havia outros temas, não é, complementares. Por exemplo, a questão das SEBs, das comunidades eclesiais de base, a questão da formação sacerdotal, a questão do Programa de Direitos Humanos do governo, né, o PNDH3, e a questão da reforma agrária. Era o momento político atual. Foram temas que também apareceram na Assembleia, mas o tema central era a Palavra de Deus. Dom Henrique, também eles tiveram como tema central para essa Assembleia o ano sacerdotal. O ano sacerdotal não é que a gente tratou como um tema central, mas foi tratado também porque estamos para terminar o ano sacerdotal e devido também a todas essas questões que tivemos ligadas aos escândalos de pedofilia. Então, claro que os bispos também tinham uma palavra para dar para os padres, né? Quisemos dar uma palavra e quisemos também falar sobre isso. Dom Henrique, essa seria a carta, né, aos presbitérios. Aos presbíteros. Aos presbíteros, isso. E de qual foi o enfoque dado, Dom Henrique? Do manejo com a comunidade, né, como é que eles devem agir dentro da igreja, até mesmo dos escândalos com a nossa igreja? Olha, ou teve outro nós enfoque? não tratamos diretamente disso, né? Nós deixamos que a direção, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, depois dessa entrevista à imprensa sobre isso, nós quisemos dirigir uma carta aos nossos sacerdotes, aos nossos padres, não sobre pedofilia, mas sobre a alegria de tê-los como cooperadores nossos, sobre a beleza do ministério deles, incentivá-los e lembrar-lhes alguns pontos essenciais, a celebração da missa diária, não é? Uma vida de oração, a liturgia das horas, uma dedicação ao povo de Deus, uma vida sóbria, sem cair
nos modismos, no consumismo do mundo de hoje, a fidelidade ao celibato. Então quisemos isso sim, dar realmente uma mensagem, não em função de pedofilia, uma mensagem porque os padres estão no ano sacerdotal, porque merecem isso. A gente não vive preocupado com pedofilia. Pedofilia não é um problema central da igreja, então a gente não pode se deixar impressionar por uma agenda que querem nos impor e que não é realmente a grande questão da igreja. Então, na realidade, a carta foi justamente para dizer que a CNBB está com os padres, que né? os bispos estão com os padres, ou melhor falando, e que convida justamente a ser essa semelhança de Jesus Cristo perfeitamente, aqui na terra. Padres com P maiúsculo, padres sem medo de serem padres plenamente. Isso era nosso objetivo, foi isso que nós fizemos na carta. Dom Henrique, também o senhor falou que vocês abordaram um pouco sobre os direitos humanos. Né? Aí foi a questão mais complexa na CNBB, porque vocês sabem que o governo, não é, no ano passado, tornou público aquele Programa Nacional de Direitos Humanos, né, na sua 3ª versão. E ali há pontos que são inaceitáveis para a igreja. O programa tem como direito humano abortar, e abortar não é direito humano. O programa tem como direito humano tirar a heterossexualidade, a relação heterossexual, o casamento entre homem e mulher como norma. Então isso não seria mais a norma. Isso não é direito humano. Isso é uma minoria querer impor à maioria os seus valores, os seus critérios, não é? Também é a questão ligada à retirada, não exposição dos símbolos religiosos em lugares públicos. Isso não é direito humano, isso é desrespeito à fé dos outros e à tradição, à cultura do nosso país, à cultura cristã. Então os bispos discutiram muito, havia dois pensamentos. O primeiro, assim, ninguém nega que os direitos humanos devem ser defendidos, né? E a igreja sempre procurou defender os direitos humanos. Na época da ditadura, a igreja foi uma das que lutou, que tivemos padres presos, padres perseguidos, bispos perseguidos, padres mortos. Então, né? Mas a questão era essa. O que devemos dizer? Que o programa é bom e tem alguns pontos ruins? Ou que o programa em si não é tão bom, é ruim e tem alguns pontos bons? Então, essa era a questão. E o que se chegou foi a um consenso de dizer que o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 tem uma visão de homem que não é boa. Porque é uma visão de homem que não é aberto para Deus, que não é aberto para o infinito, que não é aberto para a verdade, mas um homem que faz a sua verdadezinha. Então nós dissemos muito claro na declaração que nós fizemos, não é? Que aquele Programa Nacional de Direitos Humanos tem uma antropologia, uma visão de homem deficiente. Mas que o programa tem aspectos positivos e que devem ser implementados imediatamente. E também dissemos alguns pontos que são inaceitáveis, alguns pontos concretos. A defesa do aborto, tá certo? A desconstrução da heteronormatividade, quer dizer, a intenção era tirar da cabeça da sociedade que o normal, a norma, normal no sentido de norma, não é ser heterossexual, é ser qualquer coisa. Aí não, entende? A questão de retirar os símbolos sagrados dos locais públicos como se isso fosse nocivo a alguém. E não é nocivo a ninguém. Sim. Pode observar que não são os irmãos protestantes, não são os muçulmanos, não são os espíritas que acham ruim porque tem lá um crucifixo. Não, é uma minoriazinha ideologicamente motivada que quer impor sua visão, né, na verdade ateísta, antirreligiosa, à maioria do povo brasileiro. Os símbolos religiosos em lugar público não visam privilegiar uma religião, mas recordar qual é a nossa matriz cultural. A nossa matriz cultural é cristã. É cristã. Henrique.